E aí houve um grande avivamento. A palavra de Deus foi se espalhando mais e mais por causa disso. Eu quero mostrar para você que, à luz da palavra de Deus, que essa nossa missão, essa nossa identidade como missionários, ela tem a ver com a soberania de Deus. A igreja, ela não faz missão, ela é a própria missão. Meus amados irmãos, quero convidá-los para que hoje, então, pensando de volta ao básico, nós abramos aí nossa Bíblia ou acompanhemos no telão a leitura bíblica de Atos, capítulo 11. Leiamos juntos. Os que foram dispersos. Espera um pouquinho, vamos começar de novo, a gente pode fazer melhor, não é? Vamos lá, 1, 2 e... Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, isso, é de lá que veio o nosso apelido. Foi lá que pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos. E está até hoje esse apelido. Pequenos cristos, era um xingamento, não era elogio, não. Isso era um apelido. A forma deles denegrirem a imagem dos discípulos de Jesus foi essa. Vocês são cristãos, vocês são pequenos cristos. E nós gostamos do apelido. E desde então nós somos chamados de cristãos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Graças te damos, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui nessa tarde, fim de tarde, início de noite. Te agradecemos por aqueles que também nos acompanham pela internet e que vão ouvir essa mensagem bíblica, talvez até em outro dia, outra oportunidade. Te louvamos porque esse conteúdo fica no canal do YouTube, tantas pessoas podem ter acesso em outras situações e lugares. E pedimos então, Senhor, que essa mensagem glorifique o teu nome e traga edificação para nós, iluminação, para que ao sair daqui, saiamos diferentes de como entramos, cônscios do ensinamento da sua palavra, desejosos, ó Deus, de sermos mais parecidos com Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quem lê a palavra de Deus sabe que Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. O único livro histórico. Eu costumo dizer que Atos dos Apóstolos é o nosso álbum de família. É lá onde tudo começou. Você quer ler a história da igreja? Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. São as atitudes, as ações do Espírito Santo,
movendo a igreja logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E depois que a igreja, os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém, havia necessidade, conforme o Senhor Jesus já tinha dito, em Atos capítulo 1, versículo 8, que o evangelho deveria ser levado até os confins da terra. Ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Samaria, Judeia, até os confins da terra. Essa era a missão, o projeto de Deus para os seus discípulos. Mas por uma razão ou outra, eles continuaram ali, acomodados. Até que, depois de alguns anos, houve uma grande perseguição, e eles pegaram Estevão, um diácono, e o apedrejaram. As suas vestes foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo, um jovem promissor dentro da religião judaica, um fariseu, um homem radical, embora jovem, muito culto, conhecedor. Ele era da tribo de Benjamim. O seu nome Saulo era inspirado no grande rei Saul, um homem religioso. E esse episódio, a morte de Estevão, desencadeou então agora como protagonista o Saulo de Tarso, uma grande perseguição. E aí houve uma dispersão. Os cristãos começaram a se espalhar para todo canto. Com exceção dos apóstolos, os crentes começaram a sair em busca de dias melhores, situações melhores, e foram se espalhando por toda aquela região, por causa dessa perseguição logo após a morte de Estevão. E aí houve então, nessa dispersão, eles foram passando e pregando o evangelho, compartilhando quem era Jesus. Os judeus que foram dispersos começaram a procurar os próprios judeus para poder compartilhar a fé. Fizeram isso talvez por medo, por algum constrangimento. Falaram: não, vamos pregar só para o pessoal que é judeu, porque a gente evita o que aconteceu lá em Jerusalém. E começaram a falar só para alguns dos judeus, dos semelhantes. Mas uns convertidos, uns cristãos de Cirene, da África, convertidos, que também estavam ali, começaram a falar para todo mundo agora, para os não judeus, chamados naquela época de gentios, e começaram a compartilhar. E aí houve um grande avivamento, a palavra de Deus foi se espalhando mais e mais por causa disso. Através então desse movimento, o evangelho foi crescendo, o evangelho foi sendo compartilhado e chegou até nós, aqui nos confins da terra. Primeiro foi passando pela Judeia, Samaria, e foi alcançando até que chegou na Ásia, na principal cidade, que era a cidade de Éfeso, a porta da Ásia, e a palavra de Deus foi crescendo. De repente mudou de continente, saiu e foi para o continente europeu, chegando na cidade de Filipos, a primeira cidade do continente europeu a ser alcançada com o evangelho. E ali agora, já na Macedônia, né, no continente europeu, foi crescendo o evangelho, alcançando cidades e mais cidades, até que chegou até nós. Nós estamos aqui fruto dessa ação de Deus na história. Só que aí, meus amados irmãos, voltando ao básico, nós precisamos entender algumas coisas que acontecem na nossa história. E uma delas é a soberania de Deus na missão. A igreja, ela não faz missão, ela é a própria missão. Aí você fala assim: mas eu não sou um missionário. Bom, você saiba que você é um missionário. Muitas vezes nós pensamos que o missionário é aquele que vai lá para um lugar longínquo, um país, outro país. Não, nós, discípulos de Jesus, somos missionários. Missionários são aqueles que compartilham a sua fé em Cristo Jesus com alguém. Então é com você mesmo que eu estou falando. E eu quero mostrar para você que, à luz da palavra de Deus, que essa nossa missão, essa nossa identidade como missionários, ela tem a ver com a soberania de Deus. Repare os versículos.
Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Repara o que teve que acontecer. Deus teve que, na sua soberania, permitir uma perseguição, por causa da acomodação. Eles estavam lá em Jerusalém acomodados. Receberam lá, que festa que foi aquele Pentecoste. Aí depois no capítulo 3 tem aquele milagre maravilhoso em que Pedro e João vão entrando no templo, na porta chamada Formosa. Pedro e João vão orar no templo e vem lá um homem coxo, um paralítico. E ele olha para nós. O cara olha. Ele diz, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. O cara levanta. Que maravilha, a cidade de Jerusalém está toda empavorosa. Que maravilha é isso? A igreja continua crescendo. No capítulo 4, Deus dá um sinal, há uma perseguição. Pedro é preso juntamente com João. Por causa disso, eles começaram a falar de Jesus. Muitas pessoas se convertendo. Aqueles religiosos os chamam e dizem, escuta, o que é isso aí? Nada, ele foi curado por causa do nome de Jesus. Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Ele é o Messias. Vocês parem de falar no nome desse Jesus. Nós não podemos parar de falar em Jesus, porque como nós vamos deixar de falar em quem nós cremos, que transformou nossa vida? Atos capítulo 4. Importa muito mais obedecer a Deus do que a vocês. Deram uma surra em Pedro e João e soltaram os dois. E os dois, ao invés de ficarem com medo, ficaram felizes porque puderam sofrer por causa do amor de Cristo. E agora eles estão felizes pelo privilégio de terem sofrido por causa de Cristo. O tiro saiu pela culatra. E agora eles estão ainda mais entusiasmados, mais felizes. E começam a proclamar a palavra de Deus em Jerusalém. A igreja vai crescendo. Mas eles não obedecem, continuam lá em Jerusalém. Até que Deus, na sua soberania, permite uma perseguição. Para fazer com que eles saíssem da sua zona de conforto. E agora cumprissem a agenda que Jesus tinha dito. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Meus amados irmãos, Deus é um Deus soberano. Muitas vezes acontece coisa na nossa vida que a gente fica sem entender por quê. Por que Deus permitiu isso acontecer? Talvez se nós conhecêssemos mais a palavra, tivéssemos mais relacionamento com Deus, nós não iríamos ficar tão assustados quando estivéssemos passando por alguma situação difícil. Por quê? Porque nós cremos que Deus é um Deus soberano. Deus tem tudo sob controle. Talvez eles poderiam dizer, mas olha, nós somos discípulos de Jesus e Ele permite acontecer isso com Estevão. Agora a gente tem que sair aqui da nossa zona de conforto. Vou ter que largar minha casa, vou ter que mudar de cidade. Ah, mas que isso? Estou sendo perseguido. Como pode? Quanto mais eu busco a Deus, as coisas piores ficam. Mas, meus amados irmãos, repare, há um Deus soberano. Nada acontece por acaso. Se nós temos a nossa vida dirigida por Deus, você acha que Deus não tem controle de tudo aquilo que diz respeito a nós? Ele é um Deus todo-poderoso. São mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta, mas Deus conhece cada um de nós, nos detalhes. Por isso que nós estamos aqui para adorar um Deus que é soberano. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens, do que confiar em príncipes. Salmo 118, versículo 8 e 9. Nós confiamos em Deus, um Deus soberano. Meus amados irmãos, o mundo todo está nas mãos de Deus. Foi o próprio Senhor. Deus está nisso. Quando você lê o Velho Testamento, aí você vê o povo sendo levado para o cativeiro. Aquele sofrimento todo, Deus, o pessoal falando de Nabucodonosor, aí Deus escreve por boca do profeta Jeremias, dizendo assim, olha, quem levou vocês para o cativeiro
Não foi Nabucodonosor. Quem desterrou vocês fui eu. É um Deus soberano que tem tudo sob controle. Foi Deus que fez. É Deus que trata conosco. É Deus que tem e dirige a nossa vida. Você crê nisso? Porque se você não crê nisso, eu imagino o desespero que deve ser. Você está achando que está tudo na força do seu braço? Você está achando que é você que dirige a sua vida? Meus amados, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que conduz a nossa vida. O problema é que nós, muitas vezes, não temos um relacionamento com Deus como deveríamos ter. Porque quando nós o buscamos e conhecemos, Deus vai revelar a nós a sua vontade. O prazer de Deus é revelar a nós a sua vontade. Mas Ele não revela a vontade dEle para quem não o busca. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Está escrito. Salmo 25, 14. Porque senão nós vamos ter que fazer da nossa vida uma loteria, arriscando as coisas. Não, irmãos, nós devemos viver um dia de cada vez, confiado que existe um Deus que dirige a nossa vida. E quando passarmos por momentos difíceis, nós sabemos que Deus tem o controle daquilo. Senão vai ficar muito cansativo para nós. Vamos ficar doentes, ansiosos, deprimidos, medrosos. Porque nós vamos achar que a vida depende da nossa força. Eu sei, irmãos, a gente gosta de ter o controle de tudo. Mas nós não temos controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Está escrito na palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nossa alma descansa, encontra nele o descanso. A igreja acomodada, eu, você, Deus vai ter que mexer alguma coisa. Às vezes Deus tem que mexer as circunstâncias para Ele tomar decisão. Quantas vezes na minha vida eu tomei decisão porque Deus mexeu algumas coisas, porque estava numa zona de conforto. A gente se acomoda. Aí Deus, na sua soberania, permite que algo aconteça para a gente tomar alguma decisão. Meus amados, Deus, o Deus que nós viemos adorar aqui, Ele tem controle de todas as coisas. Mas é verdade que às vezes a gente tem uma visão equivocada. A visão equivocada, muitas vezes, que assola a nossa vida, ela vem da religião. Às vezes a religião, ela é uma das principais responsáveis de nós vivermos de forma equivocada. Religião, irmãos, não assuste, mas é algo perigoso. Religião manipula as pessoas. Cria preconceitos nessas pessoas. Deixa essas pessoas com medo. Tira delas a liberdade. A Bíblia Sagrada diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas vem a religião e põe em nós uma armadura. E aí nós ficamos como pessoas medrosas, ameaçadas, como se Deus não fosse o Pai amoroso que Ele é. Repara o que aconteceu. As tradições e práticas religiosas podem restringir a visão missionária, limitando o alcance e a eficácia do trabalho. Por quê? Porque eles resolveram não compartilhar a palavra de Deus com ninguém, a não ser com quem era judeu também. É como se eles tivessem combinado assim, gente, vamos compartilhar a nossa fé, porque foram convertidos. Eles são discípulos de Jesus, mas resolveram, não, vamos compartilhar só com quem é da nossa religião. Porque senão, sabe como é que é? O pessoal vai... Olha o que deu lá em Jerusalém. Aqui em Antioquia, vamos procurar o pessoal da nossa religião. A gente explica que Jesus é o Messias, o Cristo. Aí é mais fácil. A Bíblia Sagrada não diz por que eles quiseram compartilhar só com quem era judeu. Judeu para judeu. Mas esse é quem sabe, um preconceito. Assim como nós, muitas vezes, equivocados por causa da religião.
A gente se fecha no nosso mundinho. E olha que tem denominações, comunidades de fé piores ainda. É nós aqui. Estamos juntos, mano. É nós aqui. O resto que se dane. E que tudo mais vai para o inferno. Somos nós aqui. Os eleitos, os escolhidos. Não, mas e os irmãos? Que irmãos? É aqui, ó. A mesma coisa que aconteceu lá, coisa religiosa. Religião é assim. E nós criamos então nosso mundinho religioso. É evidente, irmãos, que nós temos ensinamentos bíblicos e que todos nós temos que nos amoldar à palavra de Deus. O que é pecado é pecado. Os ensinamentos da palavra de Deus. Mas essa mensagem, ela é amorosa e ela não pode sofrer preconceito nenhum. Nenhum tipo de preconceito. O que não significa que nós vamos tolerar, não fala nada, todo mundo, não. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Mas essa palavra, ela tem que ser anunciada a todos. Aceitando ou não, essa palavra tem que ser anunciada com amor. Aí se a pessoa não quiser, é decisão dela. Mas vamos proclamar, vamos falar do amor de Deus. Não precisamos procurar os iguais para a gente poder compartilhar. Isso é missão. E não às vezes a religião, os preconceitos são ideias preconcebidas sobre culturas, outros grupos. Então cria-se a barreira, medo, o temor do desconhecido, porque a gente gosta de ter controle. Imagina, para os líderes religiosos, a religião sempre quer ter controle das pessoas. Se possível, colocar todo mundo vestindo do mesmo jeito. Mais fácil. Ao invés da gente buscar a unidade, a gente busca a conformidade. Todo mundo igualzinho. É mais fácil do que a gente ter que lidar com a diversidade. Então, meus irmãos, cada um de nós aqui foi criado de um jeito, tem diferentes culturas. Uns irmãos têm mais posses, outros menos posses. Tem irmãos aqui empresário, tem funcionário, tem irmão desempregado, tem homem, tem mulher. Nós somos uma diversidade de pessoas. E em Cristo Jesus, nós somos um. Isso é missão. Quando nós entendemos a soberania de Deus. Mas tem outra coisa nesse texto, irmãos, que nós precisamos entender. Que é sobre a graça de Deus na missão. A graça de Deus. Deus é tão gracioso. Repara o que diz a Bíblia. A notícia a respeito deles, daqueles discípulos lá que não eram judeus, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Repare, irmãos, o que Barnabé viu lá? A graça de Deus. Certamente, quando Barnabé chegou lá, falou assim: epa, esse pessoal aqui está cantando um hino diferente do que a gente canta lá em Jerusalém. É diferente. Eles não vieram, os gentios, os não judeus, eles não conheciam a Torá, eles não conheciam a religião judaica. Eles conheceram agora a mensagem de Cristo Jesus, o Salvador, o Senhor. Ouviram dos discípulos que Jesus era o Kyrios. Eles sempre ouviram que o César era o Kyrios, o Senhor. E agora eles ouviram que Jesus Cristo é o Kyrios, o Senhor dos senhores, que morreu e ressuscitou. E eles creram na palavra. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo de Deus que alcançou o coração deles. Eles creram. E agora eles creram.
Mas eles não sabiam nada sobre Torá, circuncisão, a lei de Moisés. Eles são gentios. Mas quando Barnabé, que era um judeu da religião judaica, convertido a Cristo, que ele chegou e olhou aqueles irmãos, a Bíblia diz que ele viu a graça de Deus. A graça de Deus não é domínio de uma religião. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Quando Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, bateu o olho naquela comunidade e dizia: irmãos, que maravilha! Que maravilha! Permaneçam firmes no Senhor. Ele não disse: olha, eu quero falar para vocês aqui como é que a gente tem que fazer. Inclusive a roupa que vocês vão usar, deixa eu falar algumas coisinhas. Não. Barnabé, ele não era embotado. Ele era um homem cheio de fé. E ele era sensível o suficiente para entender que aquelas pessoas convertidas não faziam parte da sua formação religiosa, mas amavam ao Senhor Jesus Cristo. Isso é graça de Deus. Meus irmãos, quem nos reuniu aqui foi a graça de Deus. A graça de Deus na missão. A mensagem do Evangelho encontrou receptividade entre os gentios. E muitos creram em Jesus e se converteram ao Senhor. É a ação do Espírito Santo de Deus. Sabe quem nos trouxe aqui nessa tarde? O próprio Senhor. E não só aqui, em tantos outros lugares que as pessoas se reúnem agora para dizer: Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Vamos cantar uma canção para Ele. Vamos orar a Ele. Vamos invocá-lo. Quando Barnabé olhou, ele disse: isso é a graça de Deus. É verdade que a gente é diferente uns dos outros. Eu fui fazer uma visita na UAI. Aí eu cheguei lá, uma menina falou assim, uma senhora, uma jovem senhora, falou assim: eu vejo que o senhor é um pastor presbiteriano. Eu disse: mas eu estava até de máscara. Eu falei: mas eu estou de máscara, como é que você descobriu isso? Ela falou assim: não, porque eu só seguro a Bíblia assim. Eu falei: tá bom. Eu falei assim, Aí eu falei para ela assim: se eu fosse da Assembleia de Deus, eu seguraria assim? Ela falou: eu falei: tá bom. Eu já sei, eu já passei por aí. Olha só, meus irmãos. Não. Eu disse: puxa vida. Meus amados irmãos, quantas coisas nos atrapalham às vezes. Quantas coisas picuinhas nos atrapalham de ver a graça de Deus na missão. E o problema, irmãos, é que essas coisas ficam tão impregnadas em nós que nós vamos ter que discutir qual que é o jeito correto de segurar a Bíblia. Mas repare aqui, irmãos, os versículos finais aqui. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Lembra de Saulo? Lembra daquele jovem lá em que jogaram as roupas de Estevão aos pés dele? Por isso que esse capítulo 11 de Atos dos Apóstolos é interessante, irmãos. Ele está ligando duas partes do livro de Atos dos Apóstolos. Tem dois personagens que se destacam no livro de Atos dos Apóstolos. Nos primeiros capítulos, Pedro. E na segunda parte, Paulo. O capítulo 9 e 10 são fundamentais para você entender a transição da história, a nossa história como igreja. No capítulo de número 9, a palavra de Deus registra, o escritor Lucas registra a conversão daquele Saulo, daquele homem bravo, religioso. Ele estava indo com uma carta para prender os cristãos lá em Damasco. E nesse itinerário, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Quando ele chega em Damasco, ele está cego, totalmente perdido agora nas suas convicções. Porque ele teve uma experiência profunda com Jesus naquele caminho.
E agora chega lá um discípulo pouco conhecido chamado Ananias. Ananias chega lá e vai à casa onde ele estava hospedado. E ele chega e diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me mandou vir aqui. Ele orou pelo Saulo, caíram dos seus olhos como que escamas. Ele foi curado daquela cegueira temporária dele. E agora Ananias, que tinha resistência em ir lá, você não teria? Encontrar com alguém que perseguia e matava os cristãos? Ananias até resiste no começo. Jesus fala: Ananias, vai lá, dá um endereço para ele, onde Saulo estava. E ele diz: Senhor, mas eu tenho ouvido notícias desse cara. Ele mata, ele persegue aqueles que invocam o teu nome. Vai lá, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá, Ananias. Ananias tem a sensibilidade necessária para chegar e dizer: Saulo, meu irmão Saulo. Dali, irmãos, para frente, nós vamos ter um homem transformado e que vai ser agora uma peça fundamental para a história da igreja. O capítulo 10 também é muito importante, porque Pedro, turrão como era, estava esperando a hora do jantar, hora da boia. E como um homem de Deus, ele fala assim: enquanto fica pronto esse negócio, eu vou orar um pouquinho. E quando ele está orando, ele tem uma visão. Ele vê como que um lençol segurado pelas 4 pontas. E lá dentro desse lençol, animais diversos, mas animais proibidos para consumo na sua religião. Ele era um religioso da religião judaica. Não se come qualquer coisa, animais de unha rachada, não se come essas coisas. Mas ele recebe uma palavra diferente, chocante para a religião. Pedro, mata e come. Não, de jeito nenhum. Minha religião não permite comer isso. Pedro, mata e come. Você não considera imundo o que Deus purificou. Veja, meus irmãos, a religião muitas vezes nos atrapalha de entender as coisas. A gente transforma as coisas em ídolos. Transforma o sábado em ídolo, transforma comida em ídolos, transforma Deus em ídolo. Nós somos uma cambada de idólatras com muita facilidade. Pedro, não considera imundo o que eu purifiquei, mata e come. Quando ele voltou do êxtase que ele estava, ele recebe a visita ali de alguns homens dizendo: olha, nós viemos aqui por mando de Cornélio. E ele teve uma visão lá, dizendo para chamar você aqui. E Pedro disse: bom, eu vou lá. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele falou foi: vocês sabem que eu não podia estar aqui. Ô Pedro, cumprimenta o pessoal primeiro. Mas como eu vou dar shalom para eles? Esse povo é... Sabe como que os judeus chamavam os gentios? Cães. Como que eu vou ser? Aí ele entrou e disse: eu estou aqui, mas deixa claro que eu estou aqui contrariado. Mas eu estou entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele mandou eu vir aqui. Vocês sabem me dizer por que eu estou aqui? E Cornélio contou para ele a história, reuniu todos os amigos, falou assim: olha, está todo mundo aqui. Fala para nós aí o que você tem que falar. Ele: o que eu tenho que falar? O que um discípulo de Jesus tem para falar? Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Ele contou a história de Jesus. É tudo que Deus quer que um discípulo faça. Conte a história de Jesus. Fale de Cristo, do seu grande amor, da sua morte, do sangue vertido, da conversão do nosso coração, do que Ele fez por nós. Foi o que Pedro começou a falar. E foi fundamental, irmãos, porque quando lá na frente a igreja vai se reunir,
porque ela quer entender a igreja. Ela vai, escuta, como é? Virou uma bagunça esse negócio. Esse apóstolo Paulo, está chamando agora Paulo de apóstolo Paulo, e as igrejas se convertendo, agora nós perdemos o controle, como é que nós vamos fazer? Aí Pedro se levantou e falou, meus irmãos, calma lá. Quem começou a ser e alcançar os gentios não foi esse Paulo, fui eu. E contou a história dele. E a hora que ele contou a história dele, o pessoal deu uma folga para Paulo e Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Os capítulos 9 e 10 são fundamentais para nós entendermos a nossa história, irmãos. De um Deus soberano, de uma graça maravilhosa e do nosso chamado para a missão. Barnabé, quando viu aquilo que estava acontecendo, aí ele disse assim, bom, eu preciso de ajuda. Vou chamar alguém. Lembrou-se de Saulo e foi atrás de Saulo. Eu fico imaginando a conversa deles. Ô Saulo, você não quer ir para Antioquia comigo? Sabe por quê? Lá muitos gentios não judeus estão se convertendo. E você é um conhecedor da lei, você é um fariseu de fariseu. Mas que teve a sua experiência com Jesus, você sabe que Jesus é o Cristo. Você sabe que agora a salvação é pela graça. E que não precisa ser um judeu, não precisa ser um religioso para poder ter sua experiência com Deus. Você sabe disso. Você não quer ir lá me ajudar a ser pastor lá na cidade de Antioquia? E o apóstolo Paulo foi para lá, irmãos. Essa igreja de Antioquia se transformou numa igreja missionária. Foi essa igreja que enviou Paulo e Barnabé para pelo menos 3 grandes viagens missionárias. Foi decisivo para que nós estivéssemos aqui hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deus tem chamado para nós. Somos missionários. Nós não podemos nos olvidar, irmãos, do destaque que a palavra de Deus dá para os discípulos, que tem uma função só. O que você acha que Deus te alcançou? Para te dar uma religião? Para você fazer uma profissão de fé, ser batizado, levando um caldo ou não? Você acha que é isso? Você acha que Deus chamou você para ser um religioso? Sendo que às vezes a própria religião precisa de ajustes. Foi o que aconteceu lá. Às vezes a gente é equivocado. Você acha que Deus quer de você a sua religião? Oh, meus amados irmãos, se Deus quisesse isso, tinha muitas outras formas mais fáceis dele fazer isso. Não precisava de Jesus Cristo ter morrido na cruz, não, hein? Para quê? O que Deus quer conosco, irmãos, é comunhão, uma família. Por isso Ele é Pai, e por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos, família. O que Deus quer é que nós anunciemos isso para os nossos irmãos que ainda não se reconciliaram com Deus. O hino que nós cantamos, aliás, pouco cantamos, o hino 299 do Inário Presbiteriano diz assim: forasteiro, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim é para onde vou. E diz o coro: a mensagem que eu tenho então como peregrino e forasteiro é: reconciliai-vos já com Deus. Essa é a mensagem. Nós não fomos chamados para dizer para o povo que nós somos salvos, não. Eu sou salvo. Nós fomos chamados, irmãos, para chamar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Nós não podemos viver aqui, meus irmãos, só pensando no céu, não. Amanhã é segunda-feira. É preto na folhinha. Sabe o que é isso? Amanhã tem retorno médico. E o exame de sangue é amanhã, não esquece não.
menos nós estamos aqui. A vida é uma luta, uma dificuldade. É certo, irmãos, que nós temos no coração uma esperança maravilhosa. Mas isso não nos tira da realidade. O que os discípulos são chamados a fazer é anunciar a palavra do Senhor, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Essa é a mensagem. Nós vivemos para isso. O trabalho que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu, a inteligência que Deus nos deu, a faculdade que Deus nos deu, a denominação que Deus nos deu, tudo isso tem que ser para a glória dEle. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Porque senão nós vamos fazer exatamente como aqueles religiosos. Fecha a porta, deixa só nós aqui. Parecendo Pedro, Tiago e João, quando subiram com Jesus no Monte da Transfiguração. Quando eles viram aquilo lá, Pedro teve uma ideia brilhante. Uma ideia brilhante de um religioso. Vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. E até esquecer dos amigos dele, aí os amigos vão ficar onde? Vão ficar aqui. Jesus nem respondeu nada, porque tem coisa que não tem nem resposta. Vamos ficar aqui mesmo. A hora que eles desceram do monte, irmãos, que eles chegaram lá no pé do monte, tinha um pai desesperado. Um pai desesperado. Porque o menininho dele, ora caía no fogo, ora caía na água. O menino estava possesso por um espírito maligno. Lá no pé do monte. E Pedro querendo ficar lá no monte. Quando eles desceram, lá está a necessidade. Um pai desesperado. E aquele pai desesperado chega para Jesus e diz: olha, eu trouxe aqui o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Meus amados irmãos, é amanhã. É amanhã lá na facu. É amanhã lá no trabalho. É amanhã no hospital. É amanhã. Será amanhã. Ou quem sabe ainda hoje, depois do culto. Há trabalho, irmãos. Não é serviço. O serviço é remunerado. Há trabalho. Há trabalho para nós. Porque se eu só tenho serviço e não tenho trabalho, eu sou um mercenário. Deus não nos chamou para serviço. Ele nos chamou para trabalho. O meu pai trabalha até agora e eu também. Nós temos trabalho, irmãos. E o nosso trabalho é a glória de Deus. O nosso trabalho é fazer Jesus conhecido através da nossa vida, através da nossa palavra, nas oportunidades que Deus nos dá. Vamos entender isso, senão a gente vai ser só religioso. Eu quero concluir essa mensagem com você, irmãos. Deus nos usa apesar das nossas limitações. Fala, mas quem eu sou? Não é? Sim, irmãos, nós não somos nada e ninguém. Mas Deus nos usa. Esse é o plano que Deus resolveu fazer. Ele poderia ter usado anjos. Podia mandar lá uma legião de anjos, imagina. Os anjos começam a tocar umas trombetas aí, o pessoal sai lá, que é tantão de anjo. Converte todo mundo. Imagina, uma carruagem de fogo, uns negócios assim doidos. Pronto. Era fácil. Se fosse isso, seria muito fácil para Deus, irmãos. Ilumina o sol, transforma a noite em dia, ou faz um negócio. Eu tenho um punhado de ideias, assim, o Steven Spielberg. Então, um dia depois do amanhã, eu ainda tenho tem título legal para isso aí. Só que Deus não resolveu fazer isso. Ele resolveu usar nós.
Então, os equívocos humanos, os discípulos frequentemente tinham visões equivocadas sobre a missão. Até hoje tem. Até hoje tem. Nós não entendemos às vezes o que Deus quer. Deus intervém para corrigir e guiar a igreja, irmãos. Ele sempre fez isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se precisar, Deus vai mexer conosco. Vocês não pensam que a coisa vai continuar sempre esse mamão com açúcar que nós temos aqui, não. Que no Brasil é mamão com açúcar. Não é assim com muitos discípulos de Jesus ao redor do mundo, não. Aqui a gente tem 50 Bíblias em casa, não lê nenhuma. É um negócio assim. Tem um celular por diversão, passa a semana toda sem orar. Nós somos disciplinados, que é uma coisa. Aí Deus fala assim, filhos, eu preciso mexer um pouquinho. Na linguagem mineira, assim, ó, mexe o doce. Você que é baiano, você sabe o que é mexe o doce? Porque senão vai fazer o quê se não mexer o doce? Tem que mexer o doce. Tem que ter paciência, senão vai o quê? Vai agarrar lá ao fundo do tacho, entendeu, Renan? Tem que, ó, a mineirona falou lá para você, mexe o doce. A igreja, ó, mexe o doce. Porque senão o papai do céu tem que fazer alguma coisa para tirar a gente da zona de conforto. Para que, quem sabe, a gente tenha um relacionamento mais estreito com ele. Ele permite algumas coisas para a gente mexer o doce. Por isso que tribulação tem um fim proveitoso na vida do crente. Por isso que a Bíblia Sagrada diz lá em Tiago, meus irmãos, tenham por grande bênção o passardes por várias provações. Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo vai dizer que é bom passar por tribulação porque produz perseverança, produz experiência. Então, é necessário. Então, a gente vai ficando muito... Aí Deus, que é um Deus amoroso, Ele pega e dá uma mexida no tabuleiro. Para a gente tomar jeito. Você pode olhar na sua vida. Quando é que você mais orou e jejuou? Foi quando estava tudo bem? Foi não. Através desse processo, irmãos, os discípulos crescem em compreensão. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós o conheçamos melhor. Qual que é o plano de Deus para nós? Deus quer que nós o conheçamos melhor. Conhecimento de Deus. Eu não estou falando de conhecimento intelectual, não. Conhecimento na palavra de Deus, a palavra hebraica yadar, o verbo conhecer, significa relacionar com Deus. Não é só entender, não. Por isso que o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecimento significa relacionamento com Deus. Se nós sairmos daqui hoje e só deixarmos para a gente conversar com Deus e coisas sobre Deus só domingo que vem, nós não temos relacionamento com Deus. Não tem um casamento que suporta o distanciamento. O cara vai, arrumou um serviço lá, vai e deixa a família aqui. E quanto tempo vai ser isso? Ah, não sei, vai ser assim. Pronto, esse casamento está sendo atacado. O distanciamento é um mal para esse relacionamento. Espera abrir a porta do emprego aqui então. Ou senão leva todo mundo. Ah, leva. Família tem... Olha, irmãos, se nós nos distanciarmos de Deus, o que vai acontecer? Se um homem se distancia da sua esposa, eles perdem a intimidade, a afinidade, o companheirismo. Vai ficando ruim esse relacionamento. Se nós nos distanciarmos de Deus, vai ter um divórcio nosso com Deus. Você não vai ler a palavra. Você não vai ficar frio esse relacionamento. Então Deus, na sua misericórdia, tomara que Ele mexa o doce na nossa vida. Mesmo que isso signifique, às vezes, uma luta. Passar por uma luta, uma tribulação. Se for para o nosso bem,
Glória a Deus. Vamos orar? Fique em pé se você puder. O Tiago, quando estava dirigindo o louvor aqui, ele disse assim para nós: eu não sei como você chegou aqui, se triste, se alegre, eu também não sei. Porque uma hora eu estou triste, uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste. A vida é assim. Uma hora eu estou menos preocupado, outra hora eu estou preocupado. A vida é assim. O que a gente não pode fazer é tentar viver com as nossas próprias forças. A Bíblia Sagrada diz assim, ó, entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não tem jeito de viver sem ser pela fé, irmãos. Se você quer ter o controle para poder se sentir melhor, eu lamento dizer para você, você não vai ter o controle. Nunca. Você nunca vai ter o controle. Para você crer em Deus, se você quer ter o controle, você nunca vai crer. Deus nunca vai deixar você ter o controle das coisas. Caso contrário, por que você precisa da fé? Ah, mas eu tenho controle. Você acha que você tem? Você está iludido. Igualzinho meu filho, quando eu colocava ele no colo para dirigir. Na época que podia fazer isso. Ele achava que estava dirigindo. Iludido que só. E eu que estava com o pé lá, ó, no freio. E segurando firme aqui para ele não dar um golpe no volante. Você acha que você está no controle? Meninão. Crianção. Existe um Deus soberano, irmãos. Um Deus gracioso. E um Deus que chama para a missão. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. É tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Feche os seus olhos. Invoque o Senhor. Pense no que você ouviu. Senhor Deus e Pai, o Senhor é um Deus soberano, que tem tudo sob controle. Tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos. O Senhor é que domina sobre tudo e sobre todos. E ao Senhor nós nos prostramos. Diante do Senhor nós nos prostramos e invocamos o teu nome que é santo. Suplicamos ao Senhor, ó Deus, que nos dê visão correta, uma visão de mundo correta, Senhor. À luz da tua palavra, que entendamos o propósito da nossa existência. Ó Deus, que como ministros do Senhor, sacerdotes do Senhor, missionários do Senhor, nós cumpramos o propósito. Ajuda-nos, ó Pai, para que transmitamos aos outros a mensagem redentiva de um Deus maravilhoso e amoroso que nos chama à reconciliação. Livra-nos do preconceito, livra-nos, ó Deus, dos equívocos religiosos. Livra-nos disso, Senhor, das amarras. Que nós em Cristo Jesus experimentemos a liberdade que Ele nos deu. E assim vivamos para a glória do seu nome. E o tempo que ainda temos pela frente, Senhor, seja pouco ou muito, que seja um tempo proveitoso para que nós alcancemos pessoas com o evangelho da graça do Senhor. E as suas famílias representadas aqui, Senhor. Se alguém dentre nós ainda não teve uma experiência com o Senhor, que seja hoje, ó Deus, um dia especial. Espírito Santo, toca nesse coração, faça-o entender que é necessário reconciliação com o Senhor.
Abra os nossos olhos para que nós contemplemos, Senhor, as maravilhas da Tua lei. Oramos agradecidos por tudo, pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia do Teu Espírito Santo. Um desejo grande, Senhor, de ir até a Tua presença e abrir o nosso coração ao Senhor, mesmo quando estivermos sozinhos, separados uns dos outros. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.